Olá pessoal, eu sou o Jadson Gomes e esse é mais um episódio da série Artigos da Comunidade, onde vocês acompanham aí o que de mais relevante aconteceu no mundo da tecnologia. E eu sou o Felipe Moura e a gente vai conversar aqui sobre a renderização na web, como gerar arquivos PDF com JavaScript e também uma nova função do CSS que é muito desconhecida, então vem com a gente. E a gente começa a semana falando sobre performance aqui. Então, um artigo indicado pelo T. Celestino, né, que é um artigo, na verdade, do Audios Money e do Jason Miller, lá no blog do Google, onde eles estão tratando justamente sobre performance e a forma como a página renderiza, né, o seu conteúdo. Então, vai desde um tratamento de como ela consegue carregar o conteúdo até a forma de como ela vai renderizando através do tempo, até chegar finalmente no primeiro clique, né, do usuário, liberar a página para o primeiro clique, interação do usuário. É bem legal que eles dividiram ali, até é bom para quem não está muito ligado em todos os termos que existem agora, né? Eles dividiram ali, tem até um glossário que explica, né, o que é server-side render, o que é renderização só no client-side, enfim, todas as técnicas possíveis, né, de se usar. E de novo, né, não é aquela coisa que a gente vai usar esse artigo para implementar nas nossas aplicações, né? É muito mais a gente entender e saber quais das técnicas utilizar para fazer com que a aplicação funcione da melhor maneira possível, né? E o Luan nos indicou aqui um artigo muito legal no CSS Tricks, que é sobre uma função no CSS, uma função inclusive meio obscura, eu particularmente não conhecia, e ela permite que a gente crie coisas bem diferentes assim com o CSS. A função até ela não é muito nova, porém, infelizmente, ela ainda é suportada apenas pelo Firefox, né? Então tu tem que usar ali o traço MOS para poder chegar nela. E, na verdade, esse artigo aqui, escrito pela Preach no CSS Tricks, é um artigo bem interessante e ela criou uns demos muito úteis disso, né? Eu já tinha brincado um pouco com essa funcionalidade, mas nunca tinha feito nada realmente útil dela. E aqui eu só tinha brincado, tipo, colocar no background mesmo, etc. Aqui ela fez uma coisa que é realmente útil, né? Hoje tu consegue até melhorar a navegação do usuário na tua página utilizando esse truquezinho. Infelizmente, ainda só no Firefox, espero que o pessoal do Google estejam assistindo a gente e ouvindo aqui e acompanhando essa ideia, né? E aí, para explicar melhor o que é, então, é basicamente a gente cria um HTML, né, código HTML mesmo, e CSS, e chamando essa função CSS, ele cria uma imagem disso, como se fosse realmente um screenshot daquilo. E nesse exemplo que ela faz, ela replica a funcionalidade que tem em alguns editores, ela até cita o Sublime Text, né, que tem um minimap, né? Então, se é uma página muito grande, tu consegue mostrar uma miniatura do que tem na página inteira. Para um editor de código isso é muito útil, tanto que o Sublime Text implementa, o Visual Studio Code também, e a gente pode imaginar outras aplicações, né? A aplicação, por exemplo, de slides, né? Onde a gente quer mostrar mini slides da tua aplicação inteira, então são N possibilidades, então realmente vamos esperar que isso aí se torne cross-browser em seguida. Hooks são legais, mas tu já tentou criar componentes mais rápidos? É isso aí, esse é um artigo indicado pelo Gustavo Santos aqui que tenta justamente tratar disso, né? Os hooks, uma das principais coisas que eles trouxeram foi a questão de performance e etc. Mas existem coisas que a gente pode fazer para realmente tornar o nosso próprio componente React mais rápido, mais performático, né? Não depender dos hooks para poder ser rápido. Então ele traz aqui algumas dicas que são bem legais, justamente na hora de tu tratar ali quantas vezes o teu componente está renderizando, por que ele está renderizando, se ele não está renderizando coisas que não precisava estar, né? Algumas vezes até coisas que não estão na tela, etc. Então aqui tem algumas técnicas, alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de criar os nossos componentes, invariavelmente se tu está usando hooks ou não. E o Diego Pinho indicou um artigo aqui que ele mesmo escreveu, que é gerando arquivos PDF com JavaScript. Então essa funcionalidade aí já existe há um tempo, né, essas possibilidades, e ele indica aqui uma biblioteca, então, que é a JS PDF, né, que faz justamente o que vocês devem imaginar, e ele mostra tecnicamente, então, como criar tanto texto, quanto imagens, quanto figuras, né, de diferentes formatos, num PDF, tudo isso client-side, então usando JavaScript com a utilização dessa biblioteca. Existem outras alternativas, mas essa acabou ficando realmente a mais popular. E é bem interessante tu ver o poder do JavaScript realmente, né? Porque aqui num dos exemplos dele, inclusive, ele faz com 3 linhas de código, ele gera um PDF. Então é muito interessante, às vezes a gente acaba usando só o comando de print da tela para poder gerar o PDF e tal, mas existem alternativas. E vejam só que interessante, mais um vídeo aqui da BrasilJS. Então se tu curte o nosso conteúdo, deixa um like, comenta aqui no vídeo, compartilha nas suas redes e também acessem a loja BrasilJS e fiquem ligados que em breve a gente vai ter novos produtos por lá. Se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações e também acompanha a gente nas outras redes sociais que a gente está presente em quase todas elas.
E temos um artigo aqui indicado e escrito pelo Robson, que na verdade é uma tradução que ele está fazendo de uma série de artigos sobre JavaScript, e nesse aqui ele fala sobre como funciona o gerenciamento de memória. Então é um artigo bem extenso, mas vale muito a pena vocês conferirem, porque fala desde o básico do gerenciamento de memória, explica como que isso funciona em todas as linguagens de programação e como que isso funciona no JavaScript, que é dinâmico e tem um alocamento dinâmico de memória, né? E release também, né? E toda a parte de garbage collector. Então é importante ele dar algumas dicas até aqui nesse artigo de como a gente proativamente fazer esse tipo de coisa. E no JavaScript a gente tem alguns detalhes que às vezes a gente não se liga enquanto está programando. Então vale muito a pena entender como que isso funciona e como aplicar no dia a dia aí com JavaScript. E o T. Celestino nos indicou mais um artigo também aqui, e agora é do CSS in Real Life, né? Um artigo bem legal que fala sobre Grid versus Flex. Não é bem versus, na verdade, eles têm funcionalidades, eles têm objetivos diferentes, né? Então é um artigo bem extenso que justamente tenta tratar sobre isso, e ele cita algumas pessoas, né? E a opinião de algumas pessoas que são técnicas, que manjam muito disso, que inclusive tem livros escritos na área, e tenta trazer aqui a explicação de qual é a diferença exatamente de um para o outro, por que e quando usar cada um deles. Então é um artigo bem legal e é bem importante, ainda mais hoje em dia, que a gente tem que estar lidando com essas atualizações do CSS, né? E realmente são tecnologias que nos facilitam a vida na hora de layoutar páginas. E eu li todo o artigo para tentar entender. Vocês sabem que eu sou o mestre do CSS, só que ao contrário, né? Então eu li para tentar entender, eu realmente não sabia algumas diferenças e ali fica bem claro, né? E isso que o Felipe falou, que na verdade eles se complementam. Eu, inclusive, não tinha essa noção. Eu achava que a gente deveria optar ou por um ou por outro e na verdade não, são tecnologias diferentes dentro do CSS e a gente tem que aprender a fundo cada uma delas para saber exatamente quando usar um e quando usar outro. Eu já vi várias vezes no final de uma palestra, por exemplo, alguém perguntando: quando é que eu vou poder parar de usar o Flex e passar a usar Grid? Eu digo nunca, né? A ideia é justamente tu poder saber quando usar um, quando usar outro e muitas vezes combinar os dois. E o Luan também indicou pra gente aqui essa semana um negócio muito legal que é o Vanilla.js Toolkit. Então, ao longo desses muitos anos aí de desenvolvimento do ecossistema JavaScript Web, sempre surge, né, esse compilado de soluções puras com JavaScript, né? O Vanilla é quando a gente faz alguma coisa com JavaScript sem usar um framework ou alguma biblioteca. Então esse Vanilla.js Toolkit é basicamente um site que junta tudo que se tem hoje em dia, das melhores práticas, melhores ferramentas, mas sem depender aí de um React da vida, um Angular ou um Vue, né? E às vezes são coisas bem simples, né? Que às vezes a gente está usando lá, muita gente ainda usa jQuery para fazer uma coisa simples que já existe no DOM, né? E já funciona em todos os browsers. Ou alguma vez vamos fazer alguma coisa que é super simples, aí acaba usando React só por comodidade, sendo que poderia ser feito apenas com Vanilla.js. Então é um resource muito legal, inclusive para fazer antes de começar a usar uma aplicação, né? De criar uma aplicação. A gente pode recorrer a esse site para ver, bom, vou decidir usar só a Vanilla nesse projeto porque não faz sentido usar todo o ecossistema aí de React e baixar aquele universo de dependências do Node e coisas assim. Usar as coisas só porque elas são hype, só porque elas são legais, só estão sendo faladas agora, não é necessariamente a melhor decisão para um analista, né? Então, inclusive tem aquela famosa, aquela máxima, né? Keep it simple, stupid. Então, na verdade, tu tem que manter tudo simples e a melhor maneira de manter tudo simples e mais seguro é apostar sempre nas tecnologias web. Porque os frameworks vêm e vão, né? As bibliotecas são atualizadas ou são abandonadas, mas a web é a web. E quem acompanha o nosso canal viu algumas semanas atrás a gente falando sobre os resultados, né, do State of JavaScript, que foi, na verdade, uma pesquisa feita em que o pessoal foi respondendo lá sobre o mercado, sobre tecnologia, sobre o que usa no dia a dia. Bom, o mesmo pessoal que criou essa survey criou agora uma nova, que é o State of CSS. Então, é uma pesquisa lá que vocês já podem ir lá e responder. Dura em até 10 minutos, mais ou menos, né? São várias perguntas, mas é bem interessante. E uma coisa bem legal que eu queria dizer, inclusive, é muita gente desconhece várias das funcionalidades que são lá, então se tu, ao responder a survey, não conhecer alguma daquelas coisas, já dá uma pesquisadinha, porque elas são coisas que já existem, já podem ser utilizadas, né? E até ele pergunta, tu já usou? Tem interesse em usar? Então, se tu nunca ouviu falar, tá aí mais uma forma de tu, inclusive, ter acesso a informações que, de repente, tu não sabia que existiam. E chegamos naquele momento um pouco mais humorístico, onde a gente tenta trazer alguma coisa aqui engraçada relacionada com o nosso mundo da web e mundo da tecnologia. E dessa vez a gente traz uma tirinha diferente, né? Que é lá do Monkey User. Fica a dica aí de mais uma referência aí de coisas engraçadas. Então nessa tirinha, o título é Construindo uma Canoa, alguma coisa assim, né? E aí cada quadrinho mostra ali alguma situação, né? Fazendo obviamente uma analogia com o nosso mundo de desenvolvimento. Então no primeiro quadrinho eu vou falar aqui,
Então, como construir uma canoa, só que sem especificação nenhuma? Bom, então ele está lá numa ilha e ele acaba construindo uma coisa totalmente nada a ver lá, que não vai servir para nada, ele não vai conseguir sair daquela ilha, né? E ainda está se equilibrando para se manter em cima dela, né? É muito interessante isso, inclusive, para o mundo das startups, né? Então, se tu não tem fundos, tá ele com um isqueiro ali, um isqueiro numa ilha com coqueiro. O que tu vai fazer com isso? Não tem fundos, não tem as ferramentas, né? Inclusive, na ilha que ele está ali, nessa parte de que ele só tem um fósforo, né? Ele, inclusive, tem a bola lá, que é o Wilson, né? Uma referência ao filme aquele de Tom Hanks. E também quando tu não tem um Q&A, né, para fazer testes, tem ele ali, claro, com uma canoa quebrada, né? Claro que não funcionou, não deu certo, ele não conseguiu sair nem de perto da ilha. E sem pesquisa, essa é muito boa, né? Sem pesquisa de mercado, ele simplesmente construiu a canoa lá dele e não viu que do lado tinha um navio gigantesco que ele poderia pedir uma carona, alguma coisa assim, né? E também se tu não tem um deadline, na verdade ele estava super tranquilo brincando com uma boy no meio do mar. Tipo, não tem deadline, tudo bem. E o último muito bom, que é se não tem demanda, e isso vale muito, né? Às vezes a gente cria coisas que não tem demanda nenhuma, ele está ali, construiu a canoa dele, só que ele está dentro de uma banheira, né? Não tem utilidade nenhuma, ninguém vai usar, ninguém precisa disso, é verdade. Então é com essa reflexão, com um pouco de humor sobre a nossa realidade, que a gente chega ao término dessa edição de Artigos da Comunidade. É isso aí, né? Pra quem não sabe, a gente monta esses vídeos aqui totalmente de forma aberta no GitHub e a gente queria deixar o agradecimento, então, aos 11 colaboradores dessa edição e nos vemos na próxima semana. Até mais. Até lá.